Meus amigos, amanhã será o dia da definição do mensalão. Se forem aceitos os embargos infringentes, e 10 em cada 10 comentaristas que eu respeito acham que o ministro Celso de Mello não apenas vai aceitar, já aceitou o instrumento, isso nos leva a fazer a reflexão, porque na prática o que nós vamos ter é a derrogação das penas já instituídas e a reavaliação para aqueles 12 réus que poderão fazer embargos infringentes, inclusive o Zé de Seu. Que lição tirar de todo esse processo? Que lição tirar desse julgamento? Pensando bem, o foro privilegiado, especialmente na instância do STF, existe para inocentar governantes, não para penar governantes. Um ou outro peixe pequeno poderá, eventualmente, cair na malha da justiça, como aquele danadão lá que acabou de ser condenado. Mas esse é café pequeno. E às vezes são situações em que o próprio presidente da República pode ser objeto de impeachment, como foi o Collor. Mas aí também foi uma situação muito excepcional, porque o ex-presidente Collor se colocou contra a classe política e ela não foi piedosa com ele. Então, inocentar os titulares maiores do mensalão, como Zé de Seu e José Genuíno, não será surpresa, porque para isso é que existe foro privilegiado. E ocorre que houve um movimento dialético nesse processo aí. O fato de o STF fazer suas sessões públicas, filmadas e transmitidas no país inteiro, transformou o julgamento do mensalão num acontecimento político e, sobretudo, um acontecimento midiático. Aquilo que devia ser feito de forma discreta não pôde, porque essa prática está instituída e é difícil de revogar agora. Então, quer me parecer que a ampla publicidade do julgamento do mensalão, qualquer que seja o desfecho que venha, já trouxe um grande ganho para os brasileiros, porque mostrou como se movem as entranhas do Poder Judiciário. Se Celso de Mello aceitar os embargos infringentes, apenas vai confirmar aquilo que sabemos. Foro privilegiado é para dar privilégios. Eu não creio que a turma do PT, e nessa turma do PT eu incluo muitos dos ministros, sobretudo os novatos que estão no STF, eles não tomaram o poder para que o poder se volte contra eles próprios. A gente viu as pérolas que o novo ministro, Luiz Roberto Barroso, anda falando aí. Ele dizer que o mensalão existiu porque o partido governante não pôde implementar a sua política. Ora, o partido governante só pode implementar a sua política na medida das delegações que recebeu. Se ele é minoritário, de fato o PT ainda é minoritário no Brasil, não pode impor a sua agenda. Então, justificar isso é justificar um golpe de poder, um golpe de Estado. Foi isso que o ministro Luiz Roberto Barroso disse para justificar a sua manifestação. O que eu não diria nem que é uma estupidez, é um cinismo do cão, uma desgraça. Então a gente está vendo aí como as coisas se movem. Na verdade, a aceitação dos embargos infringentes é também de um cinismo atroz, porque não há controvérsia jurídica. Depois da fala do Gilmar Mendes, do próprio Marco Aurélio de Mello, os dois outros que falaram, e de todos aqueles que recusaram os embargos infringentes, ficou muito clara a lição de que é um diploma superado isso. O ordenamento jurídico atual não ampara que ações penais
originárias dentro do STF sejam objeto de embargos. Então, o que nós vamos ver, se o Celso de Mello optar por esse caminho, é mais uma inovação jurídica com poder legislador do STF. Uma coisa muito nefasta, muito ruim. Mas aquele colegiado nunca esteve num nível tão ínfimo como tem o nível dele atual. Virou uma casa que perde a cada dia a credibilidade. Mas eu dizia da publicidade. Foi muito bom que os brasileiros vissem aquilo tudo. E o mais importante é que houve uma pedagogia nisso tudo. Não no tamanho que poderia ter sido, no valor que poderia ter sido. Os brasileiros saberem como o PT se move desde que entrou no governo, que o mensalão foi uma tentativa de burlar a vontade popular, de apressar a revolução, poderia ter causado um impacto maior, mas a sociedade brasileira hoje está entorpecida pela propaganda revolucionária, em todos os níveis. E é mais ou menos o que disse Rosa Weber, do que disse Luiz Roberto Barroso, Toffoli. Ah, o coitadinho do genuíno, gente tão boa, a gente está apenando. Ora, meu Deus do céu, um criminoso apenado, que praticou um mal em larga escala, não pode ser objeto de dó pública. Essa fala do ministro Lewandowski, homenageando Luiz Gushiken, que é outro apenado, eu sei, eu tenho informações de como funcionava a operação do Visanet. Ele era o mandante de todos, mas não assinava jamais. Uma das fontes de briga dele com a equipe dele é que ele não fazia as devidas assinaturas onde devia pôr, mandava algum subalterno assinar. Muito provavelmente o Pisolato está carregando boa parte dos crimes, está pagando por, que são ou eram do ministro falecido. Então fazer uma homenagem em pleno julgamento da causa do mensalão ao Luiz Gushiken é de uma hediondez sem tamanho. O ministro Lewandowski perdeu uma enorme oportunidade de ficar calado. Mas aí a gente mostra que boa parte dos membros do STF, eu diria mesmo, todos aqueles que estão votando pelos embargos infringentes, são parte pris desse negócio. Eles não são meros juízes, eles são militantes partidários e depois juízes. Enquanto militantes partidários, eles pautam a sua ação enquanto juízes. Essa é a lástima. A justiça no Brasil não é cega. Ela está muito bem orientada por uma bússola, que é a bússola do PT, que é a bússola revolucionária.